amores lindos, nossa aula de hoje de História, na página 72, no capítulo 3, que fala assim: a escola do passado. As escolas de hoje são diferentes das escolas do passado. A foto a seguir mostra uma sala de aula há cerca de 80 anos, durante a correção de uma atividade na lousa. Então aí você pode observar essa sala de aula do Colégio São Luís, do município de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, em 1938. Muitos alunos, as cadeiras de 2 em 2 sentados, muitos alunos, o birô bem grande de madeira da professora, e aí era um momento de correção da atividade, bem diferente, a professora sentada e os meninos acompanhando. Diferente da nossa sala, que a gente corrige as nossas atividades indo na cadeira do coleguinha, corrige olhando para o quadro, vai no quadro, pergunta a tia, coloca a resposta no quadro, vem orientar na cadeira, Graças a Deus que os tempos mudaram. Já pensou vocês, bem pequenininhos, bem lindos e maravilhosos, ter que ficar o tempo todo sentado, sem saber onde estava acompanhando a resposta da atividade? Não seria difícil isso? Graças a Deus que os tempos melhoraram, E hoje a gente pode se movimentar bastante para aprender o melhor e aproveitar o melhor da nossa aula, perguntando, tirando dúvidas, E aí, as escolas do passado, elas eram bem diferentes, até o jeito do prédio era diferente do jeito da nossa escola hoje. Vamos ver aí algumas fotos de escolas do passado, como elas eram diferentes da nossa escola de hoje. E aí, em seguida, a gente vai assistir a um vídeo falando das escolas do passado e aí retornaremos com nossa atividade. Tá certo, minhas crianças lindas? Vamos ao vídeo. A forma como nossos avós aprenderam antigamente é diferente de como você aprende hoje. Antigamente, era difícil a criança dar opinião ou até mesmo sentir carinho. Muitas crianças eram castigadas. Elas apanhavam com a palmatória, puxões de orelha, ficavam de joelhos no milho. E as meninas, elas não aprendiam o que os meninos aprendiam. As meninas aprendiam a bordar, a cozinhar. Já os meninos, eles aprendiam a ler, a contar. Ainda bem que aconteceram mudanças nas escolas, hein? As salas de aulas de antigamente eram diferentes das salas de aula de hoje. Antigamente, todos os quadros eram escuros. Hoje, a maioria dos quadros são brancos. Antigamente, nas salas tinham poucos móveis. Hoje, existem estantes com livros, mais informações, mais imagens que estimulam o aprendizado da criança. Em cima das bancadas de antigamente, tinha um espaço para o lápis e para o tinteiro. As bancadas eram pequenas para sentar uma criança ou grandes para sentar duas crianças. As salas de aulas de antigamente tinham mais crianças e a de hoje tem menos, o que melhorou a qualidade na educação. Os uniformes das crianças de antigamente eram mais arrumadinhos, tinham gravatas, cabelo arrumadinho. As crianças de hoje se vestem mais confortáveis para poder brincar mais à vontade. E a sua sala de aula, como é? E agora, bem interessante, Esse vídeo mostra as escolas do passado bem diferente das nossas escolas de hoje, Um pouco mudado até na forma de construir, na forma do prédio, da escola. As salas de aula de antigamente era apenas uma ou duas em cada escola e muito numerosa. Hoje, graças a Deus, nós temos um número menor de alunos em sala, O que é bem mais aproveitável para o professor dar atenção, e temos várias salas de aula em uma escola só, Isso é o que faz a diferença na educação, é o que promove mais a nossa aprendizagem, é o aumento do número de salas de aula e a diminuição de alunos em cada sala para que o professor possa dar mais atenção.
essa mudança só veio a beneficiar a nossa aprendizagem. E aí vamos à questão da página 72, abaixo da imagem, diz assim: descreva a sala de aula mostrada na foto e compare com a sua sala de aula. O que Tia acabou de falar, né? Essa sala de aula é bastante numerosa, as crianças sentadas de 2 a 2, a professora também sentada em uma grande mesa de madeira. Já a nossa sala hoje é uma sala muito bonita, né? Bem pintada está a nossa escola. As cadeiras estão bem limpinhas. Uma criança fica em cada cadeira, ainda enfileirada, mas em alguns dias só. Em outros dias, Tia faz círculo, Tia movimenta demais as cadeiras, né? Para que a gente possa sair um pouco da rotina e buscar outros horizontes de aprendizagem. Há cerca de 100 anos, as crianças que iam à escola aprendiam a ler, a escrever, a resolver problemas de matemática. Além disso, tinha aulas de canto, de desenho e de caligrafia. E atualmente, o que você tem aprendido na sua escola? Caligrafia é a arte ou a técnica de escrever à mão com letra bonita, aquela letra desenhada e bonita, como a letra de alguns colegas da sala, que são bem bonitas, bem desenhada, bem caprichado o contorno do ar cursivo, né? Isso chama-se caligrafia, esse desenho quase que perfeito das letras, ou perfeito. Tem pessoas que fazem a letra tão bonita que a gente fica assim, encantada, como é lindo o desenho da letra. Então, hoje, como é na nossa sala essa questão de aprender? O que você aprende hoje? Você aprende aula de canto? Não, porque a aula de canto antigamente ela era como uma obrigação. E nem todo mundo tem vocação para cantar, né? Agora, para gritar, a gente tem uma vocação boa, né? A gente vai aprender educação física com tia Claudinha e lá a gente se diverte à vontade, né? Então, uma diferença. A aula de canto, antigamente, eram as crianças assim, ó, bem sentadinhas, nem podia olhar para um lado nem para outro, bem quietinhas, só lá com atenção, cantando desse jeito, focado na professora cantando. Hoje, na nossa escola, nós temos aulas mais à vontade, que faz com que a gente possa se desenvolver melhor, faça com que a gente possa conversar, se mexer, o nosso esqueleto, né? Brincar, e isso faz a diferença. Deus me livre daquelas aulas de antigamente, naquele biruzão bem grandão, só batendo com a régua, reclamando as crianças. Deus me livre, que tia não queria ser uma professora desse tempo. Do jeito que tia acha bom dar cheiro nessas cabeças lindas, e alisar esses laços bonitos, elogiar, né? É bom hoje. Antigamente não era bom, não podia nem estar elogiando os meninos, nem ir lá perto. E as cabeças cheirosas, que tia adora dar cheiro, e os abraços bom de receber quando entra na sala, depois do recreio, aquela carreira bem boa que vocês dão para contar quem venceu as brincadeiras. Tudo isso é maravilhoso. Então, os nossos dias hoje são dias bem mais felizes. Nós podemos abraçar, podemos beijar o nosso próximo, e tia pode fazer isso com as crianças, abraçar, dar carinho, conversar. Isso é muito bom, né? Vocês também gostam disso, vocês conversam bastante com tia, né? Conta cada história, tia conta também história a vocês, né? Então, você sabia? As pessoas para os trabalhos escolares eram feitos em livros, enciclopédias, revistas e jornais. Não havia internet. Os uniformes eram obrigatórios em todas as escolas. As pessoas eram obrigadas, as crianças eram obrigadas a ir para a escola de uniforme. As meninas com aquelas sainhas preguilhadas, de blusa de tecido bem sacada, né? Os meninos de calça comprida, de tênis. E hoje a gente vai bem mais à vontade, né? Com nossos casaquinhos de frio, com nossa roupinha que a gente gosta e com a fardinha bem leve, né? Quando começa o período da farda, a gente vai com o nosso uniforme, mas bem diferente do de antigamente, que a gente nem podia brincar e rolar pelo chão, que
não podia se amassar. A roupa tinha que ser bem ali impecável. Hoje a gente pode brincar, correr, pular, chegar em casa com a roupa suja, né? Às vezes a mamãe reclama, mas faz parte do desenvolvimento das crianças. Na questão de número 2, diz: marque um X nas afirmações que correspondem à sua rotina escolar. Uso obrigatório de uniformes escolares, aula de canto e caligrafia, uso da internet para fazer pesquisas escolares. Então, nós usamos o uniforme, algumas vezes flexíveis, né? Quando está suja, a mamãe explica para a tia Janete e fica tudo bem. Quando não explica, que a criança começa a ir sem farda, a tia Janete vai lá e conversa com a família. A gente também tem a internet para fazer as nossas pesquisas. E nós não temos aula de canto e caligrafia. A gente vai desenvolvendo a nossa caligrafia ao longo dos nossos anos. Não é assim? Então, a gente pode estar marcando aí o último quadradinho. Uso da internet para pesquisas escolares, né? Quando a gente vai brincar lá naquela salinha de computação. E o uso obrigatório do uniforme, mas o uso flexível, não é totalmente obrigatório. Então, questão de número 3. Circule o que não faz parte da escola do passado. Então, o que é que não faz parte da escola do passado? O computador que as crianças estão usando, né? O tablet, as roupas diferentes da professora, né? E o quadro com data show. Então, vocês vão circular isso. Data show, a professora, o computador e os tablets, tá certo? Na página 74 diz assim: os materiais escolares. Os materiais escolares também mudaram. Antigamente, os alunos escreviam com uma caneta com ponta de metal que mergulhavam na tinta. Não era difícil essa escrita. Já pensou se hoje fosse assim? Você ter que estar lá com a caneta, na tinta e no papel, na tinta e no papel, né? Bem difícil essa situação aí. Acho que a gente ia derramar muita tinta, né? O caderno de caligrafia com linhas especiais era muito usado para os alunos aprenderem a escrever com letra bonita. Alguns objetos usados pelos alunos do passado continuam os mesmos, como o lápis de cor, o lápis preto e a borracha. Só que, graças a Deus, essa caneta da ponta de metal mudou, né? Para você não precisar estar lá e voltar para o papel. E esse caderno de caligrafia também, com o tamanho da letra que você precisa fazer, graças a Deus também que mudou. Porque a sua letra é uma coisa sua, você vai desenvolvendo de acordo com as suas habilidades. Você vai diminuindo ou vai aumentando o desenho da letra. É uma coisa bem sua que você vai aperfeiçoando a cada dia na sala de aula com orientação do professor, a cada dia na sua casa com orientação da sua família, você vai habilitando essas suas habilidades. Na questão de número 4 diz: ligue os objetos escolares mais comuns no passado, a pasta e os objetos escolares comuns no presente, a mochila. Então, antigamente, as crianças levavam para a escola uma pasta com seus materiais escolares. Hoje, nós somos bem modernos, né? Levamos nossa mochila de carrinho. Então, os materiais do passado, na pasta, você vai ligar a régua. E os materiais do presente que podem ir na bolsinha de lápis, na bolsinha de carrinho, pode ser o estojo, né, de canetas hidrocor e o apontador de acrílico, que são coisas novas do mundo de hoje. Já a régua de madeira e o estojo de madeira é coisa do passado na pasta. Hoje nós temos as bolsinhas de lápis, né? Temos estojinho de plástico, praticamente não se vê esse estojo mais antigo de madeira. 5 diz: pergunte a um adulto da sua família como era o material escolar no tempo dele de escola. Registre suas lembranças de um desenho, traga para a sala de aula e mostre aos colegas e ao professor. Aí você pode perguntar quem tem a vovó ou a bisavó bem mais idosa, acima de 60 anos, você pode estar perguntando para ela: ô vó, como era o seu material escolar? Você lembra dessa régua de madeira? Você lembra desses estojos de madeira, vovó?
Diga aí como era seu material para eu desenhar já aqui um lápis ou uma coleção, ou uma borracha, ou uma bolsa, ou um estojo de madeira da senhora, vovó. Vou desenhar e mostrar para os meus colegas. E aí você desenha, tira foto e coloca para a tia ver, tá certo? Na página 76 e 77 nós temos a atividade divertida. A cena desta página representa uma sala de aula atual. Circule de verde o que não é atual nesta sala. A cena da página ao lado representa uma sala de aula de antigamente. Circule de vermelho o que não é antigo nesta sala de aula. Então, na primeira sala de aula, que tem a sala atual igual à nossa, você vai pegar a coleção verde e circular o que não é atual nesta sala de aula. Por exemplo, a criança de uniforme. Você vai circular essa menina que está aí com a meia até bem perto do joelho, ó. A meia dessa menina é bem grande, bem diferente. Hoje em dia a gente não vai para a escola com essa meia grandona, não. Então você vai circular ela. E na página ao lado, que é a sala de aula de antigamente, dessas mesinhas bem grandes de madeira, você vai circular com a sua coleção vermelha o que não é antigo nela. E aí, o que não é antigo nessa sala de aula aqui? A sala é antiga, mas você vai circular o que não é antigo. Então, não é antigo o computador, o tablet da menina e nem o computador da professora. Isso não é coisa de antigamente, é coisa da atualidade. Então, você vai circular de vermelho eles dois. E nessa sala de aula aqui, você vai circular de verde essa menina com esse uniforme dessas meias até o joelho. Tá certo? Tenha um excelente dia, uma ótima atividade. Aproveite sua inteligência, não jogue ela no lixo. Use ela para crescer intelectualmente, para ser uma criança bem mais desenvolvida, bem mais capaz e com um futuro brilhante. Responda às atividades, peça ajuda a alguém da sua família ou peça ajuda para a tia. A tia está aqui do outro lado da telinha do celular. É só você ligar e perguntar a sua dúvida que a tia vai atender com muito carinho, porque é sempre um prazer poder ajudar a cada um de vocês. Beijo, meus amores lindos, e até a próxima.